saúdo a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Essa é a minha primeira vez vindo aqui, tá bom? Então, qualquer coisinha, desculpa. Eu vim agradecer a todos que oraram por mim, pela minha vida, desse processo que aconteceu comigo. E para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, eu tenho 18 anos. E eu fui diagnosticada com uma síndrome cardíaca muito rara, chamada Wolff-Parkinson-White, mais precisa WPW, né? E eu fui diagnosticada com isso quando eu tinha apenas 13 anos. E eu vou contar para vocês um pouquinho como que foi descoberto isso. Eu estava num dia normal na escola, eu sempre tinha esses sintomas dessa síndrome cardíaca, né? E eu estava na escola, estava conversando com meu irmão tranquilamente. Daí, a minha visão se fechou e o meu coração, e quando a visão voltou, o meu coração começou a ir muito rápido mesmo, tipo assim, ao ponto de chegar, 320. Mas eu não sabia na época, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Daí, eu não falava inglês na época, eu já morava aqui, não falava inglês na época, quem estava comigo era minha prima. Daí, eu falei para ela, prima, não estou me sentindo bem, a gente tem que ir na enfermeira agora. A gente tem que falar com a enfermeira, porque eu estou achando que eu estou com alguma... qual é o nome, gente? Esqueci. Aquele problema de respiração. Asma, isso, asma. E eu achando que eu tinha asma, porque quando eu era mais nova eu usava uma bombinha de asma, porque eu não estava conseguindo respirar. Então, e o meu coração indo muito rápido, chacoalhando, roncando. Daí a gente foi lá na enfermeira, eu olhei na cara da enfermeira e falei, olha, você pode me dar a bombinha? Eu não estou conseguindo respirar, eu não sei o que está acontecendo. Ela olhou para minha cara, a princípio, me desdenhando, né? Porque ela ficou, como assim? Essa menina de 13 anos vindo aqui pedir algo assim para a enfermeira? Não faz sentido. Daí ela falou que não ia me dar porque eu não tinha nada, né, de asma e nem nada relacionado à respiração. Daí eu falei, então por que o meu coração está batendo tão rápido? Eu não consigo respirar. A partir do momento que eu falei que o meu coração estava batendo muito rápido, ela olhou na minha cara, colocou o estetoscópio no meu peito e falou, olhou na minha cara assim, eu vi a reação dela, no instante eu já falei, ok, tem alguma coisa de errado acontecendo aqui. Então ela virou para o enfermeiro atrás dela e sussurrou, liga para o 911. Nisso eu já não sabia o que estava acontecendo mais, eu fiquei nervosa, porque eu só tinha 13 anos, não sabia o que estava acontecendo. Então eles ligaram para a ambulância veio me pegar, colocaram um tradutor brasileiro lá comigo, só que eu não conseguia falar, eu já estava me tremendo toda, e isso com 13 anos, me tremendo toda, não conseguia nem olhar assim direito, não lembrava nem o que estava acontecendo, de tão nervosa que eu estava, porque eu estava indo sem a minha mãe não estava ali comigo, eu estava na escola, então, enfim. Passou o tempo, quando eu já estava dentro da ambulância, o moço me perguntando as coisas, o que eu estava sentindo, etc. E ele falou, não fecha o olho, se você fechar o olho, não fecha. Daí eu olhei para o monitor do meu lado, meu coração estava 325. Só que no relato médico estava falando que meu coração chegou até 330, por aí. Daí eu cheguei lá no hospital, minha mãe ainda não tinha chegado, colocaram uma moça random lá comigo. Daí, minha mãe recebeu a ligação, ela ficou preocupada e foi correndo para o hospital me ver. E nisso que eu cheguei no hospital, eles já começaram a fazer exames em mim, tentar descobrir o que estava acontecendo. E algo que eu esqueci foi, eu sempre tinha esses episódios, essas coisas, no Brasil também. Só que ninguém conseguia descobrir o que era, porque não é conhecido no Brasil esse problema cardíaco, né? Daí o meu pediatra sempre dava a entender que a minha mãe era doida, que ela estava tentando procurar doença em mim, sendo que ela sabia que tinha alguma coisa de errado, só que a gente não sabia o que exatamente. Daí eles descobriram que eu tinha esse problema cardíaco e quando a gente descobriu foi um baque muito grande na nossa vida, porque segundos atrás eu era normal, né? E depois eu comecei a ser privada de fazer coisas que eu fazia todos os dias. Eu não poderia mais correr, não poderia mais ficar animada, não poderia me apaixonar e etc, né? Enfim, então isso para uma menina de 13 anos foi muito complicado, né? Então
eu comecei a tomar medicações e aí começou a nossa luta, porque na época eu não tinha seguro, eu não tinha como eu fazer cirurgia, porque esse problema ele se resolve com uma ablação, uma cirurgia, né, cardíaca. E aí a gente começou a nossa luta de 5 anos, né, porque hoje em dia eu tenho 18 anos. Então a gente começou a correr atrás disso, e aí o médico, o pediatra na época, cardiologista, ele sempre falava para mim, não, a gente vai botar você na cirurgia, a gente vai fazer você fazer a cirurgia para você se sentir melhor, para você não ter mais isso. E ele sempre falava isso, mas nunca acontecia, porque a hora de Deus na nossa vida é exata. Deus ele tem um momento certo na nossa vida para tudo acontecer. Então, nesse momento, a gente foi perseverando, a gente foi orando, minha avó continuou a orar pela minha vida, minha mãe orando por mim, todos vocês também, né? E aí a gente foi orando, buscando Deus, né? E o tempo foi passando, até que eu completei 18 anos e não tinha cirurgia ainda, porque eu tinha seguro e depois eu perdi, aí eu consegui o seguro do estado para eu conseguir fazer. E aí eu fui na última consulta com esse cardiologista pediátrico meu, né? E ele olhou na minha cara e ele falou, olha, eu não vou fazer a cirurgia em você. Eu não vou fazer, você não é mais a minha paciente, eu estou te passando para um outro médico, mais experiente que eu, porque eu não faço esse tipo de cirurgia mais, é perigoso. Daí eu olhei para a cara dele, eu e minha mãe, a gente ficou assim, norteada, a gente ficou se olhando, a gente ficou. E agora o que a gente faz? A gente não conhece esse médico, a gente não sabe o que ele pode fazer comigo, se ele realmente vai fazer a cirurgia, porque como esse outro médico falava e não fazia, então a gente ficou meio assim, esperança, né? Daí, eu fui na primeira consulta com esse médico, no dia 16 de dezembro, 6 dias depois do meu aniversário de 18 anos, e a gente conversou com ele, e quando a gente entrou na sala, porque o médico ele vem depois que a gente entra, né? A gente não sabia quem era ele, a gente nunca tinha escutado o nome desse médico antes, né? Daí ele entrou, a gente olhou para o rosto dele e a gente sentiu uma paz. Eu senti uma paz, e minha mãe depois também, a gente estava conversando isso no carro, depois da consulta. E a gente sentiu uma paz, a gente ficou assim se olhando, a gente falou, será que é agora que vai dar certo? Será que é agora que Deus vai permitir acontecer? Enfim, aí o médico, ele entrou lá, perguntou sobre o meu caso, o que eu tinha. Aí eu expliquei para ele, olha, eu tenho WPW. Aí eu fui explicando para ele, né, os sintomas, as coisas. Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu falei pro médico. Daí, ele olhou no meu rosto e falou assim, tá, você topa fazer a cirurgia então? E eu olhei pro rosto dele e eu fiquei, como assim fazer a cirurgia? Eu vou realmente fazer a cirurgia? Ele falou, vai, você tem seguro? Eu falei, tenho. Ele falou, tá bom, vamos marcar para fazer a cirurgia então. Eu acho que essa foi a coisa mais feliz que aconteceu comigo e com a minha mãe naquele dia, no dia 16 de de dezembro de 2024, né? E aí a gente foi marcar a cirurgia. E a gente marcou a cirurgia, se eu não me engano, no dia 19 de fevereiro, por aí. Então, a gente foi no hospital, no horário marcado. Primeira cirurgia que eu fiz na minha vida, né? Eu nunca tinha feito nada do tipo antes. Daí, a gente foi no hospital. O médico olhou no meu rosto esperançoso e falou, a gente vai conseguir tirar isso de você, para você ter uma vida normal, para você se sentir normal. E eu olhei para o rosto dele e falei, tá bom. E antes, eu e minha mãe, um dia anterior, a gente estava orando, a gente estava buscando a Deus, pedindo para Deus, né, curar, porque Deus, se Ele quiser no instalar de dedos, Ele pode me curar, né? E daí, eu fui na cirurgia sozinha, foi bem esquisito. E aí eles me sedaram, né? E eu dormi, basicamente. Enquanto isso, minha mãe estava do lado de fora, preocupadíssima comigo, porque era a primeira vez que a bebê dela, né, ia para uma cirurgia sem ela. E eu não me lembro de nada. Quem me falou essas coisas foi a minha mãe. E eu lembro que quando eu acordei, eu estava enrolada assim, parecendo uma múmia, que eu tava com muito frio, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, mãe, deu certo, mãe? E aí ela olhou pro meu rosto e falou,
deixa o médico vir aqui falar com você. E eu falei, tá bom. Aí a gente foi esperando o médico. E nisso o médico ele chegou com os papéis, as coisas, né? Olhou pro meu rosto e falou, eu não consegui te ajudar. Daí eu olhei pro rosto dele e falei assim, você deve estar brincando, né? Aí ele, não, eu não consegui, me desculpa, eu não consegui, foi muito difícil. Aí ele me explicou que onde estava esse problema cardíaco, né? Era num lugar muito raro, muito difícil de estar ali também, muito incomum, né? Daí eu olhei pro rosto dele e eu falei, e agora? O que a gente faz? Minha mãe do meu lado também falando, o que a gente faz? Daí ele olhou pro meu rosto e ele falou, a gente pode tentar mais uma vez, você topa? Eu olhei pro rosto dele, olhei pra minha mãe, e aí eu falei, topo, vamos tentar de novo, né? Porque Deus ele tem a hora certa para tudo, para todos, né? Para o milagre acontecer, porque isso era um milagre na minha vida, né? Daí, beleza, a gente marcou de novo, esperamos eu me recuperar, né? E aí, a gente marcou de novo, fui no hospital de novo. E um detalhe que eu esqueci, essa cirurgia, ela dura apenas 2h30, por aí. A minha cirurgia, a primeira que eu fiz, demorou 5 horas. E aí, foi uma loucura, né? Daí, a gente foi para a segunda cirurgia. E a mesma coisa aconteceu. Mais uma vez o médico ele olhou no meu rosto e ele falou, eu não consegui estar no mesmo lugar, só que eu não consegui. O choque que eu tinha que dar nesse impulso elétrico no seu coração não chegava onde tinha que chegar. Não tinha potência para, né, tirar esse problema cardíaco. Daí eu olhei para o rosto dele, eu falei, eu não quero fazer de novo. Eu não quero fazer de novo, porque eu não quero ficar me machucando, perdendo aula, porque eu estava estudando na época ainda, né? Perdendo aula, e você me falar mais uma vez que você não conseguiu. Eu não quero fazer de novo. Daí, ele olhou para o meu rosto e falou assim, olha, a gente vai conseguir, eu consigo. E nesse período, quando não deu certo e eu estava me recuperando, eu fui na internet ver sobre esse médico também, porque se você pesquisar o nome do médico que vocês têm, vocês conseguem ver, né, o fichário deles, eu acho que é assim que fala, enfim. Daí eu vi que ele se graduou numa escola muito prestigiada aqui, né, em Nova York, no Columbia University, né? E ele estudou exatamente esse tipo de problema cardíaco que eu tenho, né? Daí eu fui numa consulta com ele de novo, ele me mostrou onde que estava o problema cardíaco e ele falou, vamos mais uma vez? Eu olhei para o rosto dele, eu falei a mesma coisa que eu falei no dia da cirurgia que não deu certo. Eu não quero fazer de novo se você vai olhar para o meu rosto e falar de novo que não deu. Ele olhou para o meu rosto e falou assim, olha, eu não posso te assegurar 100%, mas pelo menos 90% eu posso te assegurar que dessa vez vai dar certo. Eu olhei para o rosto dele, eu acreditei nele, mas eu acredito mais no meu Deus, né? E aí, mais uma vez fui lá, e todas as vezes que a gente ia tentar ir para a cirurgia, sempre tinha algum impasse, né? Sempre acontecia alguma coisa, ou a gente chegava atrasada, ou, né, por conta da estrada também, enfim. E dessa vez não foi diferente. Só que uma coisa que eu fazia, só que eu fiz mais diferente, foi que eu senti, um dia antes dessa cirurgia que a gente marcou, eu esqueci o dia, mas eu tenho aqui, viu, gente? Enfim, eu fui, falei com a minha avó e falei assim, vó, vamos pegar a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Porque eu estava com uma sede, assim, de querer escutar de Deus antes de eu ir para a cirurgia, porque eu estava com medo. Eu tenho 18 anos, eu fiz 3 cirurgias, né? Daí eu falei, vó, vamos pegar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, eu quero ver o que Deus ele tem para falar para mim, para me assegurar que eu vou ficar bem, né? E aí, a gente fez um mini culto em casa, um dia antes da cirurgia, e Deus, ele falou que ele estaria comigo, que ele iria honrar aqueles que colocam ele em primeiro lugar, né? Daí, eu me acalmei e falei, ok, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí, a gente foi para a cirurgia. Mais uma vez, fiz tudo o que tinha que fazer,
sentei lá, os enfermeiros já me conheciam de tantas vezes que eu já fui lá, né, fazer cirurgia e nunca dava. E aí, o médico dessa vez, ele chamou uma outra médica da Pensilvânia, né, porque eu falei para ele que ele queria me mandar para Pensilvânia. Eu falei, não tem como, meu seguro não aceita eu sair do país, né, do país não, do estado de New Jersey. Daí ele falou, ok. Aí ele chamou essa outra médica com ele e foi lá fazer o que ele tinha que fazer junto com ela. E essa médica veio me visitar. E aí ela falou assim, olha, eu vou dar o meu melhor. Eu olhei para o rosto dela e falei assim, olha, eu entrego a minha vida na sua mão, porque você é a médica, né? Eu entrego a minha vida na sua mão, que você faça realmente eu ser normal de novo, né? Porque eu tô cansada de vir aqui, vocês me machucarem e vocês olharem no meu rosto e falar mais uma vez que não deu. Daí ela falou, pode deixar que você está em ótimas mãos. Daí eu fui para a cirurgia. E nessa que eu fui na cirurgia, eu voltei, né? E olhei assim, em volta, o mesmo cenário, a mesma coisa de novo. E eu olhei assim e eu fiquei, ok. E aí, nesse que eu estava vindo de volta, porque eu estava meio grogue assim, né? Eu estava meio, por conta da anestesia, né? O médico, e eu lembro que antes, quando eu estava dormindo, eu tive um sonho. Eu tive um sonho onde, eu creio que Deus tenha me mostrado, que era o médico do meu lado, olhando no meu rosto, segurando o papel, falando, eu consegui, eu te ajudei. E eu olhava assim para a cara dele chorando, isso no meu sonho. E quando eu estava voltando da cirurgia na maca, o médico estava do meu lado, olhando no meu rosto, falando, eu consegui, eu te ajudei. E eu olhei para o rosto dele, chorando, eu falei, você tem certeza? Ele falou, eu consegui, olha aqui. Só que eu não estava precisando por conta da anestesia. Daí, nisso, minha mãe chegou, eu estava lá também. Aí eu falei, mãe, o que aconteceu? Ela, filha, ele conseguiu. Daí eu falei, sério? Porque eu achava que era coisas assim que estavam acontecendo na minha cabeça, né, por conta da anestesia. Daí eu liguei pro meu pai, falei para ele que deu certo. E minha mãe já estava lá chorando muito, meu pai também chorando, eu nunca vi meu pai chorar, né? Liguei para minha avó também, meus familiares, minha mãe explicou, né? Porque eu não estava em condição de explicar. E aí o médico chegou mais uma vez e falou, olha, eu consegui. E aí ele olhou para o monitor atrás de mim e falou para mim e para minha mãe, olha o batimento cardíaco dela como está even, né? Eu esqueci como é que falei isso em português, gente, desculpa. Daí eu fiquei em choque, eu fiquei, meu Deus, agora eu realmente voltei a ser uma pessoa normal, onde eu posso fazer tudo que eu não podia fazer. Daí ele me mostrou o ecocardiograma que ele fez e eu esperei também porque ele me liberou no mesmo dia, né? E aí eu fui para casa. E nisso eu estava ainda um pouco instável por conta da cirurgia, né? O que tinha acontecido comigo, porque foi de uma certa maneira uma cirurgia invasiva, né? Onde eles queimavam um pouquinho do meu coração para tirar essa energia extra, né? Daí eu sentia muita palpitação nessa época, assim, que eu estava me recuperando, até eu ver o médico de novo e falar, você tem certeza que você me ajudou? Daí eu fui no médico de novo, julho, agora, dia 17, conversei com ele, ele falou, você realmente está curada. E nessa hora, eu olhei assim para o céu e eu falei assim, Senhor, você me curou, você usou a mão desse médico para me curar, porque mais uma vez o Senhor podia usar esse médico para olhar na minha cara e falar que ele não conseguiu. E Deus, ele tem a hora certa para tudo. Eu tive duas vezes que o médico falou não na minha cara. Só que Deus, ele é maior que tudo, né? E aí eu expliquei para o médico, olha, então o que é isso que eu estou sentindo? Ele falou, Gabriela, isso é normal que você está sentindo, mas se você quiser, eu posso colocar um monitor no seu peito para você ver que você está normal de novo, que você é uma menina normal de novo, que você pode ir para academia, você pode se apaixonar, você pode correr, você pode pular, né? E aí eu falei, tá bom.
eu topo. Aí eu falei, ok, eu topo, vou colocar um monitor no peito então. E ele falou, olha, você pode tomar até energético se você quiser, tá? Mas vigia, mas vigia. Aí eu peguei e falei, ok. E aí ele colocou um monitor no meu peito, por isso que eu tô com esse monitor no meu peito. Mas Deus, ele me curou. Deus, ele cura. Eu sou um milagre, né? E eu tenho até o papel aqui. Até o papel, eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu tenho até o papel aqui para comprovar, né, que Deus, ele faz milagre. Então, assim, se vocês estão esperando por um milagre na vida de vocês, eu, como um milagre vivo, eu posso falar para vocês, esperem no Senhor, porque o Senhor, ele tem a hora certa para tudo na vida de vocês. Deus, ele é incrível, tipo assim, eu amo ele muito. E, deixa eu ver. Todo mundo não vai conseguir ver, mas eu tenho o ecocardiograma antigo, onde mostrava que eu tinha o problema cardíaco, o WPW, né? E esse aqui foi o ecocardiograma feito no horário assim que eu saí da cirurgia. É um ecocardiograma normal. Então, Deus, ele é bom em todos os momentos e que vocês possam continuar crendo no milagre, porque eu sou um milagre. Da mesma maneira que eu tive um milagre na minha vida, vocês também vão ter um. E aquele que vocês tanto esperam. Então, é isso.